Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa segunda parte de nossa terceira aula de psicologia dentro do contexto teológico. Estamos analisando as teorias do desenvolvimento humano em continuação. Estivemos aí verificando a interpretação de Piaget e agora nós vamos estar entrando em o desenvolvimento infantil segundo Vygotsky, segundo Lev Vygotsky. Está aqui uma foto do Lev Vygotsky, somente para fixação da matéria, e vamos dar continuidade. Para Vygotsky, o desenvolvimento infantil é visto a partir de três aspectos. O primeiro aspecto, ao qual ele enxerga, interpreta, o aspecto instrumental. Por esse prisma, não apenas respondemos aos estímulos apresentados no ambiente, mas o alteramos e usamos suas modificações como um instrumento de nosso comportamento. Então, é o aspecto instrumental. Nós respondemos aos estímulos do ambiente e alteramos e usamos essas modificações como um instrumento do nosso comportamento. O ambiente é que vai estimular o nosso comportamento. Então, seja desde uma criancinha, quanto chegando à vida adulta, cada fase da vida, o aspecto instrumental, ele vai estar, segundo essa interpretação de Vygotsky, vai estar influenciando nossas decisões, nossas ações, e assim por diante. Um outro aspecto desse desenvolvimento infantil, segundo Vygotsky, o aspecto cultural. O aspecto cultural envolve os meios socialmente estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefa que a criança em desenvolvimento enfrenta e os tipos de instrumento que ela dispõe para dominar aquelas tarefas, sendo a linguagem um dos principais. O aspecto cultural. Estamos aqui analisando psicologia, porém, dentro das ciências humanas, filosofia, psicologia, sociologia, todos acabam chegando em um consenso explicativo. Acabam estando debaixo do mesmo teto explicativo dentro das ciências humanas. Então, dentro do aspecto cultural, o ambiente, os meios, a estrutura social, a maneira como está organizada, vai estar afetando a tarefa da criança, né, em desenvolvimento. E os tipos de instrumentos psíquicos, motores, que a criança dispõe,
vai sendo influenciado para dominar as tarefas, sendo a linguagem corporal um dos principais meios de influência e utilizado pelo contexto da criança. Até então, o princípio de tudo é um princípio que vai estar influenciando, ou a criança começa a deixar influenciar. Vimos ali o aspecto instrumental, mas agora, nesse aspecto cultural, a criança consegue estar discernindo a questão da cultura, do ambiente à sua volta. Há muitos estudiosos que fazem a análise comportamental da criança dentro da teoria do desenvolvimento, analisando Vygotsky e Piaget. Vamos lá. Temos também o aspecto histórico. Esse aspecto histórico funde-se com o cultural, pois os instrumentos usados para dominar o ambiente foram criados e modificados ao longo da história social da civilização. Os instrumentos culturais expandiram os poderes do homem e estruturam seu pensamento. Então, nós verificamos aí, dentro da visão de Vygotsky, o aspecto instrumental, o aspecto cultural e o aspecto histórico. Certo? Vamos estar analisando nesse momento a teoria do desenvolvimento de Freud, Sigmund Freud. Está aí a imagem dele, somente para focalização aqui de nossa aula. Vamos lá. Uma das mais controvertidas teorias a respeito do desenvolvimento humano é a teoria psicossexual proposta por Freud, na qual o desenvolvimento sexual é considerado o núcleo em torno do qual toda a personalidade é moldada. Segundo ele, segundo Freud, a energia sexual, a que ele chamou de libido, é o impulso para viver e para reproduzir e está envolvida em todos os aspectos do desenvolvimento. É interessante que Freud ele levantou a questão falando sobre o id, o ego e o superego. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui, nesse momento. Nessa imagem, você está vendo uma cabeça, e dentro dessa cabeça, desse cérebro, nós temos o id, o ego e o superego. O id, basicamente, é o impulso, é a parte animal do ser humano. Simplesmente, o ser humano, inclusive a criancinha, quando começa a falar, a tomar suas primeiras decisões, ela não quer saber se aquele brinquedo é de outra criança, se o pai não ou a mãe não tem dinheiro. Ela quer ir no parquinho, ela quer isso, quer aquilo. Eu quero. Olha o id aí.
eu quero isso. Aí, no desenvolvimento humano, nós temos o chamado ego. Enquanto o id fala assim, eu quero isso, o ego fala assim, acho melhor ter cautela e me conter. Não é porque eu quero que eu posso. Eu vou me conter, calma aí. E para ajudar o ego, nós temos o super ego, né? Alguns chamam super ego. Super ego é a questão da moralidade. Vai olhar e vai falar o seguinte, isso não está certo. O que acontece? Na esfera da ação, o id, ele tem nessa sua impulsividade a questão de ter liberdade, prazer, aventuras, vão meter a cara, vão pular. Gente, tem um precipício aqui, uma cachoeira, lá embaixo é água. Aí o id fala assim, vão pular. O ego administra, calma aí. Eu conheço essa água? Não dá. Calma aí. Deixa eu pensar. O id é sinal verde. Tudo posso. O ego é sinal amarelo. Opa, calma aí. Pare um pouco. O superego, ele traz para nós o policiamento de nossas ações, a questão da moralidade, leis, regras. Então, o superego, ele trabalha para que o ego predomine acima do id. Ok? Com relação à localização nessa cabeça que nós estamos vendo aí nesse cérebro, né? O id é inconsciente. É a pessoa que fecha o olho e pula, que fecha o olho e bate, que fica cega, entendeu? E faz a atrocidade. Então, dentro da localização, o id é no inconsciente. O ego é no consciente. E o superego na consciência. Algumas pessoas ilustram que o ego é a pessoa no meio, o id é como se fosse o capetinha do lado, no ombro, e o superego, um ser angelical. Um jogando na cabeça do outro, um falando, né? O id falando com o ego, vamos pular, vamos beber, vamos fazer isso, vamos pegar, vamos matar. O superego trazendo moralidade, não faça isso, né? Bem, com relação a resultados de predominância, se o ego predominar, então a pessoa está dentro da normalidade. Da normalidade. Agora, se o id ele predominar, a pessoa pode ser levada à psicose, ao toque, a questões psíquicas, no caso psicossomáticas, questões psicológicas a serem resolvidas. Ou seja, se o id ele predomina e abafa o ego e não tem influência do superego, então essa pessoa não vai ter sentimento de moralidade. Vai ser um psicopata, uma psicopata. Ou terá psicoses, e assim vai. Como eu disse, quem predomina o ego está na normalidade. Agora tem uma coisa. Se o superego ele dominar,
Aí nós vamos ter uma pessoa neurótica, até mesmo esquizofrênica. É a neurose do muita coisa está errada e precisa ser acertada. É a neurose. Então, importante esse aprendizado e essa averiguação sobre o id, o ego e o superego. Pensem sempre nisso. A impulsividade. Eu quero, eu vou comprar, eu vou ajeitar, eu vou. Digamos na área da fé. Eu vou. Vou fazer isso. Vou doar minha casa. Vou pegar o dinheiro que eu tenho que pagar aluguel, a conta de luz, vou entregar. Isso é id. O ego. Não, se você trabalhar com ego, é pecado. Não é pecado. O ego é algo dentro do equilíbrio. Acho melhor ter cautela e me conter. Calma aí, eu não vou mergulhar nessa água. E alguns vão dizer que o superego é o pecado do pecado do pecado. Por quê? O superego vem trazer moralidade, lógica exata. Isso não está certo. Não posso fazer dessa maneira. Então está aí o trabalho. Isso aí foi levantado por Freud. Continuando, vamos tirar essa imagem aí. O ego emerge nas crianças em desenvolvimento, a fim de tratar de suas transações diárias com o ambiente. À medida que aprendem que há uma realidade à parte de suas próprias necessidades e desejos, a criança começa a aprender que o mundo não está mais rodando em volta de si. Isso nunca aconteceu. É ela que está com os pés no mundo, e o mundo gira e vai girando ela em cima desse planeta. Certo? O ego é controlado, realístico e lógico, atuando segundo o princípio da realidade, adiando a gratificação dos desejos do id até que seja encontrada uma situação ou objeto apropriado. O superego é formado do modo como as crianças se identificam com os pais e internalizam suas restrições, valores e costumes, sendo essencialmente uma consciência. Funciona de modo independente, recompensando o ego por comportamento aceitável e criando sentimento de culpa quando as ações e pensamentos se colocam contra princípios morais. Estamos falando do superego. O superego trabalha para atender às metas morais e forçar o id a inibir impulsos primitivos, animalescos. Segundo Freud, quanto mais intensos os conflitos, tanto mais energia psíquica é necessária para resolvê-los. Assim, na tentativa de enfrentar o id, o superego e a realidade também,
o ego desenvolve mecanismos de defesa. O ego, ele desenvolve mecanismos de defesa contra o id e o superego também. Modalidades de comportamento que aliviam a tensão, processos inconscientes pelos quais são excluídos da consciência os conteúdos indesejáveis, com a finalidade de proteger o aparelho psíquico. O ego mobiliza estes mecanismos que suprem ou dissimulam a percepção do perigo interno. Então temos aí o ego lutando contra a culpa ou moralização enorme do superego e contra também a libertinagem do id. Os principais mecanismos de defesa psicológicos descritos são repressão, negação, racionalização, formação reativa, isolamento, projeção, regressão, sublimação. São os mecanismos de defesa psicológicos. Estes mecanismos podem ser encontrados em indivíduos saudáveis, mas a sua presença excessiva é indicação de possíveis sintomas neuróticos. É importantíssimo esse nosso aprendizado. Nós estamos aqui analisando a interpretação de Piaget, de Vygotsky, de Freud, dentro das teorias do desenvolvimento humano. Amém? Nós paramos por aqui essa nossa aula, essa nossa matéria, e que o Senhor continue lhe abençoando grandemente. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.